Atenção, porque o Brasil e o mundo estão pegando fogo, hein? 3 notícias bombásticas estão movimentando o cenário político internacional e você precisa ficar por dentro de tudo. A primeira bomba: entidades que antes apoiaram o governo Lula agora se voltam contra ele, após o presidente mandar a justiça cancelar as ações de milhares de aposentados que foram vítimas de fraudes do INSS, né, com descontos ilegais de associação fraudulenta. E isso mesmo, gente. Depois disso, muita gente está sendo lesada por ter o cancelamento na justiça por ordem do governo Lula. E agora as entidades se mostraram contra o governo. Eu vou trazer os detalhes. A segunda bomba é a respeito do mundo internacional. Vamos falar do Donald Trump, que deu ultimato direto no Irã, diz que não vai recuar. A gente percebe uma escalada de conflito, né, que pode se desencadear, e especialistas já falam em risco real de uma guerra sem precedentes. E a terceira bomba: um ministro do STF finalmente admitiu: os ministros da Suprema Corte não devem se meter nos assuntos que deveriam ser exclusivos de Câmara e Senado. O STF não deve legislar, gente. Então, o que antes era sempre negado pelos ministros, parece que agora foi dito com todas as letras, e eu vou trazer para vocês. Eu falei que o vídeo de hoje tá imperdível, cheio de revelações, então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, porque a verdade precisa ser dita. Mas responde aí pra mim, você acha que o STF tá ultrapassando todos os limites ou não? Comenta aqui embaixo. Enquanto você comenta, olha só, gente, saiu aqui no jornal Infomoney, vou trazer para vocês a matéria. O presidente Donald Trump pede rendição incondicional do Irã e o mundo teme que Estados Unidos entre no conflito. Gente, apesar da relativa estabilidade nos mercados desde o início dos confrontos, teme-se que a guerra se espalhe por outros países produtores de petróleo e gás. Então, Israel e Estados Unidos estão intensificando a pressão sobre o Irã, né? E reacendendo especulação de que Washington possa estar se preparando para entrar no ataque lançado por seu principal aliado no Oriente Médio. E o Trump afirmou que deseja que o Irã se renda incondicionalmente e que o país sabe onde o Ayatollah está escondido, mas que não ataca para não atingir tropas americanas nem civis. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá, escreveu Trump, né? Em um post na sua rede social. Nós vamos abatê-lo. Pelo menos não vamos abatê-lo, perdão. Pelo menos não por enquanto. Nossa paciência está se esgotando. Então a declaração veio depois que Trump defendeu um fim definitivo ao programa nuclear iraniano. E Israel, né, está se intensificando os ataques juntos. E agora vocês viram aí, né, que o Irã está pressionado, mas ainda pode tentar fechar o estreito aí ou atacar bases americanas, né? Quem sabe? Então, o Trump está numa encruzilhada. Será que ele vai aí na paz com vitória ou guerra de verdade, né? Se o Irã não se render, os Estados Unidos pode entrar de vez, o que pode transformar o conflito em um confronto nuclear regional. Em resumo, aqui eu digo para vocês que, com base nessa matéria do Infomoney, o Trump ele quer vitória total. A direita vê isso como uma defesa da América e de Israel, mas há quem alerte que evitemos novos vácuos americanos que custam caros, né, em vidas. O equilíbrio está por um fio. Eu quero saber a sua opinião. Enquanto isso, uma outra notícia quente, agora é no STF, hein? Saiu aqui no jornal G1. Fachin dá recado: STF deve parar de legislar, gente. Olha só, né? O ministro Edson Fachin, futuro presidente da STF, provavelmente em setembro, fez um discurso contundente agora, afirmando que o judiciário precisa mostrar contenção e não invadir a competência do Congresso. Nas palavras deles, não nos é legítimo invadir a seara do legislador. Tá aqui, ó, a matéria do G1, ao título: Fachin defende contenção da STF e que tribunal não legisle. O ministro afirmou que o judiciário deve respeitar limite institucional e evitar invadir competências do legislativo. Então, o ministro Edson Fachin, gente, ele defendeu uma atuação contida e respeitosa aos limites institucionais por parte do judiciário, afirmando que não cabe à corte legislar nem agir sob pressão política. As declarações foram feitas durante eventos em Brasília, em comemoração aos 10 anos de sua posse como ministro do STF. No discurso, Fachin destacou que o judiciário deve se manter fiel à Constituição e agir com autonomia, independência e sob a luz da razão jurídica objetiva. Ele também criticou a possibilidade de que juízes se tornem atores da polarização política que, segundo ele, assola o mundo. Então, vocês viram aí o recado para a corte? Fachin reforçou que
O papel da STF é proteger os direitos fundamentais, preservar a democracia, promover uma justiça mais eficaz, sem transformá-la em ator político, né? No discurso aqui, ele diz: nós, juízes e juízes, servidoras e servidores, não podemos agir fora da razão jurídica objetiva, nem sermos vistos como satélite da polarização que hoje assola o mundo, afirmou. Somos servidores da Constituição, não nos cabe agir segundo vontades pessoais ou pressões políticas. Ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Então foi um aviso direto aos colegas, né? Os juízes não devem ceder à pressão política, vontades pessoais, atuar como satélites da polarização, palavras do Fachin. Então, por que esse debate agora ele ganha força, né? O Fachin ele defendeu o respeito ao dissenso, a convivência democrática como fundamentos essenciais para todos os poderes e instituições da República. Ele disse que o compromisso é com a sociedade aberta, plural, né? Então, o STF ele ganhou um poder crescente nos últimos meses, decidindo sobre emendas parlamentares, investigação de deputados como Alexandre Ramagem, questionando o chamado orçamento secreto, decisões que segmentam temas legislativos. E ele fala aqui que deve, né, o compromisso genuinamente democrático, na qual renuncia a qualquer recurso à força para impor aos outros a nossa visão de bem. O conflito é inerente à vida, mas a violência não precisa ser, né? Então, para Fachin, o momento atual exige prudência diante do que classificou como um tempo áspero, em que as fronteiras entre civilização e barbárie se tornaram tênues. Então, o tom do Fachin sugere que até os ministros já notaram esse deslocamento, né, esse descolamento, vamos dizer assim, da corte, que está cada vez mais ativa em decisões do Congresso, muitas vezes sem respaldo, né, jurídico mesmo, e até apoio popular. O foco aqui, agora para os setores mais conservadores, é que essa interferência do STF é vista como excesso judicial. O Fachin acertou a mão ao chamar a atenção para o risco do tribunal virar um legislador de toga, né? Ao defender que há o direito o que é de direito e a política o que é de política, ele endossa uma visão de que leis devem sair do legislativo, não do STF. Vocês concordam com isso ou não? Responde aí para mim. Enquanto vocês respondem, eu vou trazer mais uma notícia que agora é do Lula, hein? As entidades que se voltam contra o Lula, gente. Tá aqui, ó. Saiu na Veja, entidades criticam o ato de Lula contra aposentados vítimas do golpe do INSS. A gestão petista pediu ao STF para suspender ações judiciais movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas de corrupção no governo. Olha aí, de novo a STF com braço político, né? Aí a gente vê dessa matéria anterior, como o Fachin assumindo a presidência da corte em setembro, a expectativa é do quê? Um STF talvez um pouco mais contido, menos presente em questões políticas, né? A decisão sobre esse recuo pode redefinir aí o conflito institucional entre o Judiciário e o Congresso. Então o Fachin usou seu discurso para enviar uma mensagem firme, dizendo que o STF precisa voltar à sua função judicial e não tomar decisões que cabem ao Congresso. E para a direita, isso abre caminho para um tribunal mais neutro, institucional, menos envolvido em temas legislativos e mais fiel ao ideal da separação de poderes, né? Uma mudança que, se bem aplicada, gente, pode talvez até restaurar a confiança na corte, porque olha só isso, o Lula foi lá pedir para o STF suspender as ações judiciais movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas de corrupção no governo, né? Por causa do desconto de sindicatos e associações fraudulentas. Aí o governo foi lá, recorreu ao STF, falando para o STF suspender as ações, considerar ilegal, falando que os advogados querem ganhar dinheiro em cima do governo porque sabe que vai ter causa ganha, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele dá o direito de você ter restituição em dobro, dano moral, né? Então o juiz vai avaliar e pode condenar a pagar dano moral, você foi lesado, foi roubado, né? E o governo não quer, ele falou, não, eu vou pagar, e eu quero pagar do meu jeito. Né? Ele quer determinar o cronograma, vai pagar até o final do ano, vai pagar aquilo que foi descontado e acabou. Aquele direito que está na lei ali de ter em dobro e tudo, para quê? Eu já disse que eu vou reembolsar. Olha as ideias do governo, né? Então a Associação dos Advogados Defensores do Consumidor Amazonense, por exemplo, estudou ingressar com amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi assinado por Lula e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, porque, segundo a entidade, no lugar de investigar a origem das fraudes em massa, que partiram em grande parte de falhas nas estruturas do próprio governo, a União escolheu mirar seus esforços contra a advocacia que defende os vulneráveis, né? Especialmente a advocacia de consumo, que atua em demandas coletivas e repetitivas. Então a gente percebe aqui que o governo mexeu agora com os advogados, né?
A gente vê aqui que o que era para ser um gesto de proteção aos cofres públicos virou foco de críticas diretas ao presidente Lula, que conseguiu mais uma vez, né, tirar todo mundo do sério. Ele suspendeu os processos movidos por aposentados lesados com desconto indevido, deixa o aposentado ganhar em dobro, a lei fala isso. Como que o STF se intromete numa coisa dessa, né? Então a gente vê aqui algumas entidades em alerta vermelho, porque confederações e sindicatos ligados à sociedade, como a CONTAG, Sindinap, do irmão do Lula, né, entre outros, não apenas perderam recursos, mas responderam com ações drásticas, né, demitiram servidores, cortaram serviços de saúde, de telemedicina, buscaram novas fontes de financiamento, uns via boleto, outros repensando toda a estrutura. Em nota unificada, 6 principais centrais sindicais qualificaram o ato de autoritário, antidemocrático e ainda ilegítimo, né? Acusando o ministro da Previdência, Volney Queiroz, indicado por Lula, de retirar a participação legítima da sociedade civil no Conselho Nacional de Previdência Social. E aí a gente vê, né, que a AGU, ela excluiu entidades ligadas ao irmão do Lula, como o Sindinap, do pedido de bloqueio de bens, enquanto incluiu outras investigadas, o que gerou acusações de protecionismo político e favorecimento familiar. Além disso, o governo manteve na mesa 15 reuniões com entidades suspeitas desde 2023, um número expressivo que alimenta narrativas de colúnio interno, né, e falta de transparência. Aí a gente vê a narrativa política e o fato, né? Para a oposição, o gesto do Lula é mais que tecnocrático, é político e evidencia um governo que protege os próprios. Nas redes prevaleceu a mensagem de que o aposentado foi usado como massa de manobra e agora são ignorados. Então, sob pressão crescente, líderes como a senadora Damares e a bancada oposicionista, né, pedem impeachment do ministro, criação de CPI, né, para investigar o episódio, que inclusive foi aceita. Então Lula, ele tentou aí suspender essas ações judiciais de vítimas com desconto indevido, mas ativou um tsunami de críticas de advogados, de sindicatos e associações que também ele perdeu apoio, viraram aliados da oposição, falaram em ataque de democracia. Então excluir algumas entidades do bloqueio judicial, o governo deu munição à acusação de intervenção política e favorecimento familiar. Então, se antes eram beneficiários, agora muitos reivindicadores se reivindicam parte de um jogo do poder, onde o executivo ele passa a experiência, né, de que é contra quem busca justiça, né? Então, nesse cenário, a gente vê aí quem o Lula realmente protege. Eu quero saber de vocês a sua opinião, mas esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, se cuida e até mais.